Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, Telegram, também no TikTok e Kawaii. Vai ser um prazer ter você comigo lá. A gente vai poder conversar melhor e você pode tirar as suas dúvidas com mais proximidade de mim, ok? Então você pode acessar os links aqui embaixo na descrição ou me procurar Mari Garcia Bittencourt e vai me encontrar lá. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje existem multidões de pessoas que insistem que haverá um arrebatamento pré-tribulacional, antes que chegue o tempo da grande tribulação. No entanto, antes da metade do século XIX, essa ideia do Messias vindo para a sua igreja secretamente e depois vindo visivelmente com sua igreja à Terra 7 anos depois, não podia ser encontrada na Palavra de Deus. Na verdade, os apóstolos nunca ensinaram isso. Nem a igreja do primeiro século abraçou tal doutrina. A doutrina pré-tribulacionista vem penetrando dentro da humanidade pela série de livros, vídeos, filmes como esse deixados para trás. A explicação mais clara que temos do arrebatamento e ressurreição acontece logo no final do tempo da grande tribulação, com a duração de 3 anos e meio. E nós podemos encontrá-la em Mateus 24, do versículo 1 ao 31. Nós vemos essa reunião dos santos eleitos de todas as épocas, pelos anjos de Deus, imediatamente após a tribulação daqueles dias, e não antes. Mateus 24, 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Também vemos que o arrebatamento e a ressurreição são o mesmo evento, fazem parte do mesmo momento. Como diz em 1 Tessalonicenses 4,16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Alguns pré-tribulacionistas dirão que esses eleitos reunidos pelos anjos são judeus. Porém, o problema disso é que em nenhum lugar das Escrituras é dito que Israel e a igreja são 2 grupos separados. De fato, a palavra eleito é a palavra padrão do Novo Testamento usada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Messias, tanto judeus quanto gentios, como um corpo espiritual, unidos pelo mesmo Espírito. O Messias tem apenas uma noiva, e então ele virá buscá-la quando voltar. Enquanto isso, a noiva se prepara.
Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Os santos do Antigo Testamento são espiritualmente completados pelos santos do Novo Testamento. Coletivamente são um corpo que foi redimido pelo sangue do Senhor. O nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. Hebreus 11, 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. 1 Coríntios 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Os crentes gentios do Novo Testamento são enxertados dentro da comunidade de Israel, simbolizada pela oliveira, como lemos em Romanos 11, versículo 17, se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Os gentios são ramos enxertados na oliveira de Israel. Compartilham das bênçãos da nova aliança, feita com a casa de Israel e a casa de Judá. O sistema dispensacionalista da escatologia, ensinado por Darby e sustentado por Scofield, acaba fazendo esta separação radical entre Israel e igreja. E perceba como diversas passagens bíblicas não fazem esta divisão. Os cristãos serão guardados durante a hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, mas não serão guardados de não estar nela. Este é o significado de Apocalipse 3:10. E na versão da Bíblia Peshitta, nós podemos encontrar guardados durante a hora da provação, e não da hora e nem na hora. Além disso, a palavra grega utilizada para guardar em Apocalipse 3:10 é a mesma utilizada por Jesus quando ele estava orando para que seus discípulos não fossem tirados do mundo, mas guardados do maligno, enquanto eles ainda estavam no mundo. Em João 17:15. Não peço para que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Quanto à expressão um será levado, o outro deixado, descrita em Mateus 24, 40, 42, não se refere ao arrebatamento pré-tribulação, levando os crentes para o céu, mas precisamos olhar para o contexto bíblico. Está se referindo ao ímpio sendo varrido ou levado em julgamento, e os deixados para trás sendo os justos, indo para o reino messiânico, milenar com Cristo, que será aqui na terra. São os ímpios que são levados para o julgamento. E foi exatamente isso que aconteceu no dilúvio, no contexto de um será levado e o outro será deixado. O que foi levado foi o ímpio, o que foi deixado foi Noé. A arca simboliza Jesus. Aquele que ficar, estará ficando com Jesus dentro da arca. Aquele que for levado, será levado para o julgamento com Deus. Salmo 28, versículo 3. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. O arrebatamento e a ressurreição.
estão se aproximando, mas não antes de ser revelado o homem do pecado. Paulo escreve sobre isso em sua segunda carta à Tessalônica. Certamente não estava pensando em escapar da tribulação, nem tinha esta mentalidade de fuga, porque sabia da intensa perseguição que a própria Assembleia já havia experimentado e estava experimentando. A perseguição foi tão forte que eles pensaram que Jesus já tinha chegado e deixado eles para trás. E isso foi ainda mais fermentado por aqueles que ensinavam que o dia do Senhor, que incluía a reunião dos seus santos, já havia chegado. A vinda do Senhor está ligada ao corpo, sendo reunido ao redor na sua segunda vinda. Paulo diz que aquele dia, o dia em que todos os cristãos estiverem reunidos com o Senhor, este não vai poder acontecer antes que ocorra a última apostasia e que o homem do pecado seja revelado. Então, nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 2, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Toda a ideia de uma fuga, desta mentalidade de fugir do sofrimento, fica dentro do meio cristão, muito confortável, dentro das democracias ocidentais, que, na maioria das vezes, não estão acostumados à perseguição. Em todos os países muçulmanos, Coreia do Norte, China, Rússia, os cristãos estão sendo terrivelmente perseguidos. Algo que Jesus disse que aconteceria com seus seguidores. E aconteceu com ele também. João 15, 20. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Além disso, um dos sinais que apontam para o fim desta era está relacionado à perseguição dos cristãos, como o próprio Jesus descreve no Evangelho de Mateus 24. Interessante que, por que as assembleias ocidentais devem ser protegidas da perseguição? Nós somos informados pelo apóstolo Paulo que é por muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. Não precisamos buscá-la, porque no tempo de Deus ela virá até nós. É por isso que a comunhão com o Espírito Santo e na palavra de Deus é vital para a sobrevivência espiritual. No livro do Apocalipse, somos informados que o dragão, com a sua cauda, varreu 1/3 das estrelas do céu e a jogou na terra, em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Isso também pode estar se referindo em alguma fatia de revelação, estar se referindo à última apostasia ensinada por Jesus e pelos apóstolos que precederá a revelação do homem do pecado. Na Bíblia, as estrelas apontam para crentes, cristãos, em ambos os testamentos. Filipenses 2, versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Meus queridos irmãos e irmãs, ninguém gosta da ideia de sofrer. Não é algo agradável que devemos procurar experimentar. No entanto, à medida que é chegado o tempo do fim, a perseguição se tornará mais frequente e difundida em escala global. E, infelizmente, será experimentada em maior grau por todas as nações. Mas não podemos esquecer que quando chegar o tempo da grande tribulação, conforme predito pelos profetas, o poder de Deus repousará fortemente sobre aqueles que são perseguidos
por conta do Messias. O poder sobrenatural para testemunhar e perseverar será dado para ser testemunhado pelos cristãos. O Espírito e a glória de Deus estarão sobre nós. Preciso dizer que o tempo de perseguição, Deus permitirá que alguns escapem para testemunhar o Evangelho. Mas outros irão para um refúgio, um lugar onde serão sustentados por 1260 dias. A escolha para quem vai para o deserto e quem será testemunha de Cristo fica com ele. Nós não temos como prever esta escolha, mas é certo que aquele que for escolhido para cada função já estará sendo preparado para esta função. Não será pego de surpresa, mas estará completamente ciente dos planos de Deus, porque Deus não faz nada sem antes avisar os teus profetas. Nosso futuro é conhecido pelo Senhor. Ele sabe como terminaremos os nossos dias nesta terra. E Ele preparou de antemão tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência espiritual e nosso galardão e recompensa eterna. Quer estejamos aqui quando o Messias voltar, ou adormeçamos nele antes que ele volte, nós venceremos. Como o falecido missionário Ken Craig costumava dizer, não é como começamos, mas como terminamos que conta. Mas se mesmo depois de todo esse vídeo você continua acreditando no pré-tribulacionismo, e além deste, outros vídeos que nós colocamos aqui no canal, não tem problema. Eu peço que você continue sendo igreja comigo, que possamos ser um em Cristo Jesus. E continuemos em oração, em espírito, porque, em primeiro lugar, está o amor entre os irmãos. Então, se hoje você acredita diferente de mim, eu ainda quero continuar amando você em Cristo Jesus. E eu espero que todos vocês façam o mesmo. Que, a partir do momento que você entende algo, se o seu irmão não entende como você, respeite-o e continue-o amando. Se a igreja estiver em primeiro lugar, seguindo a Cristo Jesus, seguindo a sua palavra, buscando em unidade a verdade, sem que haja divisões, Cristo se manifestará com suas verdades para cada um daqueles que o busca em verdade e em espírito. Peça para Ele se revelar a você por sonhos, por palavras proféticas, através de sinais, milagres, maravilhas. O nosso Deus ainda faz milagres. O nosso Deus ainda se faz presente. E hoje, Ele quer se manifestar para você, para mim, para todos nós. Por isso, estejamos com os nossos corações abertos, com os nossos olhos bem atentos e os nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Nada somos sem Tua presença, Espírito Santo de Deus. Perdoa, Pai, se em alguma maneira nós Te desagradamos. Nossa vontade aqui é fazer a Tua vontade. Por isso, purifica o nosso coração, a nossa alma, limpa-nos de todo pecado e nos conduz à Tua vontade, ao Teu querer que é perfeito, que é bom e é agradável. Por isso, Deus, neste dia, vai visitando, Senhor, cada família aqui representada. Purifica, Senhor, cobre com Teu sangue, livra de todo mal, afasta do pecado e se conosco nesta caminhada, nesta jornada rumo à volta de Cristo Jesus. Ansiamos por Ti, Senhor, ansiamos por Tua presença, mas enquanto aguardamos, enche-nos de amor, enche-nos da Tua vontade e que possamos cumprir o Teu chamado nesta terra, nesta vida, nesta era. Obrigada, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Então é isso, querido. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo.